Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Rodrigo de Godoy, Head de Negócios do UOL EdTech para Empresas, e esse é o primeiro Sapiência Talks, nosso podcast que trará temas sobre carreira, habilidades do futuro do trabalho, inovação, reskilling, upskilling, enfim, tudo aquilo que vai ajudar você que quer dar um boost na sua carreira ou para você que precisa de repertório para desenvolver os seus times. Em cada episódio traremos grandes profissionais e especialistas nesse bate-papo com muitos cases, muitas dicas e muitos insights. Espero que vocês gostem. Olá a todos, eu sou Rodrigo de Godoy aqui do UOL EdTech e hoje um episódio super especial com a Sandra Chaio, que dispensa introduções do Grupo Hope, Shark Tank Brasil. Vocês conhecem ela das redes sociais também. Sandra, muito obrigado pela presença aqui conosco. Prazer estar aqui com você, Godoy. Mais um bate-papo que a gente vai ter aqui. Hoje vamos falar sobre inovação. Sandra tem várias histórias aqui para compartilhar conosco. Sandra, para começar o nosso bate-papo, quando eu penso no Grupo Hope, eu penso num mercado mais tradicional, né? Mas, acompanhando a sua trajetória, a gente sabe que teve aí todo um movimento de inovação, de mudança, de reposicionamento, né? Conta um pouquinho para a gente essa história de inovação, como que você fez, como que foi feito, né? Esse processo de inovação dentro de um segmento dito, né, tão tradicional como é o de moda íntima. Então, Godoy, eu enxergo muito a inovação como um pilar importante, que é a essência dos nossos negócios. A gente fala sempre na Hope que a gente tem a mulher como inspiração e a inovação como essência dos nossos negócios. Para uma empresa durar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, mais de 50 anos, como é o nosso caso, ela tem que se reinventar a todos os momentos. Não adianta a gente cair naquela zona de conforto, porque nenhuma empresa sobrevive fazendo sempre a mesma coisa. E hoje cada vez menos, né? E hoje ainda mais, né? Com esse mundo acelerado que a gente vive, cada vez menos. E assim, inovar, na minha cabeça, não é a gente criar algo novo, não é uma grande invenção. É você fazer diferente alguma coisa que já existe, né? É você pensar fora da caixinha, sair da sua zona de conforto e propor uma nova solução. Que, na verdade, nós, empreendedores, é isso que a gente faz. A gente cria soluções para as pessoas. Isso eu acho perfeito, essa sua fala, porque é justamente isso. A inovação, muitas vezes, quando a gente ouve falar de inovação, a gente pensa no avanço tecnológico mais moderno ou em como eu faço para reinventar a roda. E não é isso, né? Às vezes a inovação é num detalhe, é num processo, é num posicionamento, né? É num contexto que pode parecer pequeno, mas que gera grandes resultados, né? Ela pode ser num produto inovador, ela pode ser num jeito de comunicar diferente, ela pode ser num jeito de vender, de distribuir, de entregar, num processo, como você falou. A inovação ela pode estar em qualquer etapa do processo de uma empresa, né? E no nosso caso, você falou, né, uma indústria tão tradicional, como é que a gente ia inovar? Eu comecei um reposicionamento na Hope lá no início dos anos 2000, quando eu entrei na empresa da família, e que começou no produto. Eu achava que eu precisava transformar o produto naquele produto que fosse um objeto de desejo, e não simplesmente uma commodity, como era. Porque até então era lingerie para dia a dia, né? Não era visto como um objeto de desejo. A lingerie, ela tem um aspecto funcional muito importante. Todo mundo precisa usar todo dia, calcinha, sutiã, cueca, né? A gente tem que usar todos os dias, é um instrumento de proteção, até a nossa primeira roupa que a gente veste, que fica em contato com o nosso corpo, e é aquela barreira contra o meio exterior. Então, ela tem esse aspecto aí funcional, mas ela também tem um aspecto emocional muito importante, que é de a gente veste a moda íntima para a gente mesmo, né? Eu acho que ela tem esse poder de transmitir o que a gente quer passar para a sociedade de dentro para fora. A gente não veste para o outro, a gente veste para a gente mesmo. E ela tem esse poder de fazer com que a gente se sinta mais autoconfiante. Ela é um autocuidado, né? Com que a gente se sinta mais confiante, mais segura, mais poderosa para conquistar aí o que a gente quiser. Então, enxergando isso e vendo o mercado na época como que era, ele era totalmente bege. Eu ia nas lojas, eu ia visitar as lojas, na época a roupa só era vendida em lojas multimarcas.
O tema não era nude. Hoje em dia é chique nude, né? Exato. Tendência. Mas na época era lingerie bege e a gente não tinha as lojas Hope, a gente vendia, não existiam grandes redes de lojas monomarca no nosso segmento, existiam grandes redes multimarcas e lojas de departamento. E você ia nesses departamentos de lingerie, de moda íntima, você via aquele mundo bege, né? No máximo tinha lá o branco, um rosinha, às vezes um preto, né, para as mais ousadas. E aí eu comecei a pensar como é que eu ia transformar a moda íntima em objeto de desejo, em gerar esse desejo, né, nas consumidoras. E aí comecei essa transformação. Começou no produto, revitalizando, revisando esse mix, depois passou para a comunicação e depois chegou até nos canais de distribuição. Foi nesses 3 pilares que eu me apoiei para inovar no meu segmento. E aí, falando de produto, a gente olhou muito para uma questão fora do nosso negócio. Quem busca inspiração dentro do próprio negócio nunca vai ser líder, vai ser sempre segundo lugar. Exato. Esse ponto é sensacional, né? E aí eu busquei em outros segmentos e eu vi que no mercado de esmaltes, esmalte de unha, estava acontecendo um fenômeno. Também era um mundo, em vez de bege, era o mundo da misturinha branca. As mulheres que estão assistindo vão me entender. Só se usava misturinha branca, as mais ousadas usavam vermelho, né? Mas começou um fenômeno de aparecer mulheres com esmalte preto, azul, roxo, verde, amarelo, vermelho. E isso virou normal. Eu falei, por que a unha pode ser colorida e a lingerie tem que ser bege, né? Que sem graça, cadê a nossa autoestima? Cadê essa coisa do autocuidado que vai fazer com que a gente se sinta mais poderosa aí para conquistar o mundo? Aí eu trouxe essa mesma filosofia das cores, que também puxa a tendência de moda para a moda íntima, né? E aí a moda íntima deixou de ser bege. Mas uma coisa importante também, Godoy, é que o básico bem feito não é mais que a nossa obrigação de fazer. Então, eu reformulei a linha e trouxe um mix de básicos muito tecnológico, muito, assim, state of the art. Era o que as mulheres estavam querendo usar no momento, que até hoje é a nossa linha mais vendida, que é aquele básico que tem qualidade, que tem conforto, que tem funcionalidades, né, de aumentar onde você quer aumentar, diminuir onde você quer diminuir, não aparecer em alguns momentos, aparecer em outros. Então, a gente trouxe essas informações de tendências mesmo, de consumo das mulheres, mas trouxe também a tendência de moda através das cores. Então, a gente criou o básico colorido. E isso revolucionou o nosso segmento. Não só a Hope como marca, mas também todo o segmento. Você começa a ver os concorrentes indo atrás e provocando, né? Trazer essa questão das cores para o nosso mercado. Aí o mundo da moda íntima deixou de ser bege. Sandra, quando a gente pensa em inovação, a gente também fala em inovação num modelo de negócio, muitas vezes, e isso acaba não sendo tão reconhecido de primeira, né? Porque são mudanças internas, né? Que dizem respeito mais ao ecossistema da organização, e para quem está de fora, isso acaba muitas vezes passando batido. Mas também teve uma inovação no Grupo Hope com relação ao modelo de negócio. Conta um pouquinho para a gente como foi. E muito importante. E, mais uma vez, uma disrupção no nosso mercado. O que aconteceu foi o seguinte, a gente inovou nos produtos, né? Começamos nos produtos, a gente fez esse rebranding, mas o rebranding, para acontecer do começo ao fim, era o jeito que a gente precisava ser reconhecido pelas nossas clientes, que precisava mudar também. E a gente não ia conseguir fazer isso no terreno do vizinho, né? Criar essa comunicação tão direta através das lojas multimarcas, que era o nosso canal de distribuição na época. Não existiam lojas monomarca de lingeries no Brasil. A gente via o que existia lá fora e a gente queria trazer esse conceito para o Brasil. E aí o que a gente fez foi, a gente queria entrar no varejo. E era bem a época do boom do shopping center no Brasil. Começou a explodir, né? A gente tinha 2, 3 shopping centers em São Paulo, começou a abrir vários shopping centers e pelo Brasil inteiro. E a gente enxergou que a gente precisaria estar no varejo para ajudar na construção dessa nossa marca nova, desse posicionamento diferenciado e agregar valor para a nossa marca. Então, seria um ambiente onde as mulheres não só passariam a entender essa nossa nova proposta de mix de produtos, mas também iam se encantar com o atendimento bem treinado das nossas vendedoras. As pessoas iam entrar num ambiente onde elas iam sentir um aroma diferenciado, ouvir uma música que estava de acordo com o que a gente queria passar
como coleção mesmo, como propósito. Todo um cuidado, né, para criar essa experiência. É uma experiência que envolve a cliente, né, nesse processo todo. E a gente teve essa ideia de entrar no varejo. Então, a primeira loja, como a gente ia fazer se a gente não tinha know-how de varejo? E mais ainda, a gente sempre teve esse propósito, nosso nome, Hope, de esperança, né, de promover a prosperidade, de acreditar que amanhã vai ser melhor do que hoje, de envolver quanto mais gente nessa nossa rede de esperança, melhor. A gente queria proporcionar isso para outros empreendedores. Então, a solução que a gente achou foi através do sistema de franquias. E a nossa primeira loja, monomarca, já nasceu como uma franquia. Já foi no DNA já como uma franquia. Já. E sabe, uma curiosidade na época é que eu travei uma guerrinha interna com meu pai, que é o fundador da empresa, porque ele queria ir para a venda direta. Ele queria que quanto mais gente vivesse de Hope, para ele era melhor. E a venda direta tem muito isso. Exato, a capilaridade é... Principalmente de mulheres, Exato. tem ou uma segunda renda ou até o seu... Até porque não requer tanto investimento, né? Não só isso, mas eu acho que quem vem de baixo, quem vem do zero, como a história do meu pai, tem isso muito de devolver para a sociedade tudo que conquistou. E ele tinha muito esse desejo, né? Ele queria que essas mulheres sustentassem suas famílias através da Hope. Então, ele começou a puxar para esse lado da venda direta e eu para o lado do varejo. Mas aí, quando ele viu que realmente os shoppings estavam bombando, ele falou, não. Vamos apostar. Vamos apostar. Mas ele nunca abandonou a ideia da venda direta. Sempre ficou até o último dia de vida, ele ainda lutava por esse canal aí. E nunca se pode dizer nunca, né? Nos negócios, na vida, não dá pra gente nunca dizer nunca. Exatamente. E aí, a gente entrou no varejo, a gente convidou uma cliente, ela tinha uma loja multimarcas. E era aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. E ela era aquela cliente crítica. Quando eu comecei essa história do reposicionamento, eu conversava muito com quem entende muito do assunto. Então, eu tinha 3 clientes multimarcas chatos, que me criticavam. Não tá bom. Isso aqui não tá legal. Porque é assim que a gente melhora, né? Se a gente já vê que não tá tudo lindo, maravilhoso, a gente não evolui. Completamente. E justamente eu escolhi uma dessas clientes para montar comigo essa primeira loja. Isso foi em que época? Em 2005. 2005. E aí nasce, em dezembro de 2005, a primeira loja monomarca no Shopping Center, Center Norte, aqui em São Paulo. No modelo de franquia. Já como uma franquia. Aí a gente ficou estudando esse modelo, a viabilidade econômica, sustentável, tanto para o franqueado quanto para nós enquanto franqueadores. Precisava mudar muita coisa. Imagina que antes a gente lançava uma coleção por ano. Hoje em dia, uma por semana. Né? Mas para chegar nessa evolução, passou a ser uma por semestre, uma por trimestre, uma por mês, agora é uma por semana. Mas é uma evolução, né? Você tem que se predispor a mudar. Quando você inova, você nunca vai fazer a mesma coisa que você faz sempre. Você vai sair da tua zona de conforto, você vai se arriscar. Sim. Você pode ter prejuízo, pode não dar certo, mas é uma das principais características que eu acho que todo mundo deve ter quando se propõe a inovar, que é fundamental para você continuar crescendo, senão você morre, que é se arriscar, a ter coragem, a ter audácia. E você trouxe um ponto que eu acho que também é essencial quando a gente pensa em inovação, que é ouvir. Quando você trouxe que nós escolhemos justamente uma cliente lá atrás que criticava, trazia, né? Inclusive tem um jargão hoje que é o community first, then product. Né? Então primeiro a comunidade, depois o produto. E como comunidade é isso, comunidade é ouvir, é você entender o seu cliente, o que pode melhorar, o que não pode. Quando você não ouve o seu ecossistema, o seu cliente, você pode ir por um caminho que não é o que ele deseja entregar. Né? Então acho que isso também não deixa de ser um grande direcionador quando a gente pensa em inovação. Ouvir. O que a comunidade, o que o meu entorno, o que os meus stakeholders estão trazendo para mim de informação para que eu possa transformar isso em algo realmente inovador. Bom, a gente falou aqui sobre inovação, resgatando, né? Então a gente falou sobre a questão da inovação na indústria. Aí você nos trouxe aqui a inovação no modelo de negócio. E com as pessoas? Como que é esse processo de inovação? Porque eu também entendo que a Hope de 50 anos atrás definitivamente não é a Hope de 2023. Ao mesmo tempo, ela traz toda uma história, né? Ela traz todo esse histórico
né, de uma marca muito reconhecida, só que vocês se reinventam. Reinventaram e continuam se reinventando. Como que é trabalhar essa inovação, né, com as pessoas da Hope? Então, a gente enxerga que não só a Hope, mas as empresas, em geral, elas são organizações feitas por pessoas. É um grupo de pessoas que se organizam para uma determinada finalidade, né? E na Hope não é diferente. Está todo mundo engajado com o mesmo objetivo, né? E o que acontece é que eu enxergo que a inovação nas pessoas está muito ligada ao desenvolvimento pessoal delas. E a gente não pode ignorar o fato de que as pessoas têm realidades diferentes, com bagagens diferentes, têm necessidades diferentes, mas todo mundo quer a mesma coisa, quer se sentir realizado, né? No que faz, no que se propõe a fazer todos os dias. E a gente busca desenvolver essas pessoas não só para o ofício que ela tem que realizar dentro da Hope, e sim para fazer com que ela se desenvolva a ser uma pessoa melhor para a sociedade, né? Desenvolver os soft skills, que a gente chama, né? De desenvolver ela em outros âmbitos que não só aquela profissão que ela exerce lá na Hope, né? E, então, esse é um pilar importante. Agora, tudo isso, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, quando a gente fala de valores como sustentabilidade, como a inovação mesmo, como brasilidade, né? No nosso caso da Hope, a gente não tem diretorias específicas para isso, porque isso é quem a gente é, são valores que são intrínsecos nossos, né? A gente não tem uma diretoria de conforto, outra de qualidade, isso está em todas as etapas É transversal, do né? processo, é transversal, a companhia como um todo. E aí o que acontece é que é de dentro para fora. De novo, assim como a moda íntima, né? A gente revela a autoestima das pessoas, a autoconfiança, para ser uma pessoa melhor para a sociedade, de dentro para fora, na empresa a gente enxerga a mesma coisa. Tanto que quando a gente faz grandes inovações na nossa comunicação, também é um outro ambiente, né, onde a gente consegue inovar bastante. A Hope tem vários cases de inovação na comunicação. Isso é verdadeiro, porque já dentro de casa já acontece a mesma coisa. Vou contar um case, que é o case de uma campanha publicitária que a gente fez com uma modelo trans, em 2017. Uma mulher trans, linda, para comunicar uma coleção maravilhosa, e o único detalhe é que era uma modelo trans, né? E quando a gente foi ver, a gente lançou essa campanha, foi um sucesso, o produto era muito bacana também. A gente viu que foi a primeira campanha com uma mulher trans de lingerie no mundo. No mundo? No mundo. Nenhum outro, nem nos Estados Unidos. Depois, inclusive, a Victoria's Secret contratou a mesma modelo A mesma. como angel lá deles, mas porque eles estavam já buscando diversidade. Legal essa história. Mas isso aconteceu porque, de novo, é de dentro para fora. A gente faz censo, a gente tem fábrica própria, mão de obra intensiva, a gente tem muitos colaboradores. A gente faz censo na nossa fábrica. A gente foi ver que a nossa população interna trans também aumentou muito, né? A gente tem um percentual muito elevado comparado às outras empresas de pessoas trans. Então, é intuitivo isso, sabe? É de dentro para fora. Legal. De verdade. Não é um negócio forçado, que nem quando a gente fala de sustentabilidade, aquelas empresas que promovem algo que não é verdadeiro, né? Que é para vender uma imagem, né? Que vende uma imagem. Não para em pé, né? Não para em pé porque não é verdadeiro. Parece greenwashing. As pessoas sacam isso e não compram, né? Então, aqui foi isso que aconteceu. É tudo que a gente pensa em relação a todos os temas, diversidade, desenvolvimento de pessoas, ESG mesmo, é tudo de dentro para fora. Isso é muito inovador. Isso é mais uma inovação. Isso é muito inovador. E é um inovador que traz resultados para o negócio, obviamente, né? Mas olha que legal, né? Você está dando exemplos, contando para a gente de inovações do Grupo Hope, mas que de alguma forma reverberam na sociedade. Não fica restrito só ao microcosmo ali da indústria, da organização, da marca, da empresa, né? Isso é o legal da inovação. É arriscado? Pode não dar certo? Pode. Tem seus riscos, seus problemas? Tem. Só que quando dá certo, e assim, nem todas vão dar, tá? Eu tô contando aqui os que... Tem que estar preparado também para errar, né? Tem que estar preparado para errar, é tentativa e erro, é constância, é uma coisa que você tem que fazer sempre, não é assim, inovei, pronto, acabei, não precisa nunca... Não acaba. Não acaba nunca. Então, você vai ter esses momentos, tem projetos que vão dar certo, tem projetos que não vão dar certo. E o jeito como você reage a eles é que vai determinar o sucesso como um todo da companhia, né? E aí o que acontece é que
a gente tem que estar preparado para esses problemas, né, que a gente vai causar também. A gente tem que correr riscos que não vão colocar o nosso negócio em risco. São riscos calculados, né? Riscos calculados, mas tem que também ter audácia, tem que ter a coragem, tem que se jogar, tem que fazer acontecer. Para poder colher esses frutos. E isso que você falou de desenvolver a sociedade, isso acontece sempre quando você fala em inovação. Quando a gente mudou os produtos, deixou esse produto mais fashion, mais colorido e tal, a gente mudou o mercado, né? A gente mudou o jeito com que as mulheres, principalmente, se relacionam com a moda íntima. A gente muda o segmento, e esse é o papel do líder, né? De propor essas inovações que vão mudar a sociedade como um todo. Voltando aqui para a questão agora de comunicação, né? Porque vocês também tiveram que entrar, né? O Grupo Hope entrar nesse novo modelo de comunicação hoje, que são os meios digitais. Vocês tiveram que criar, apesar de vocês já terem construído até então, né? Uma marca, né? Com características, né? Com adjetivos muito presentes, né? No público de vocês. Quando a gente fala dessa mudança para os meios digitais, de alguma forma você também entende que é necessário passar por um refit, né? Como que foi esse processo com vocês? Também foi muito natural, Godoy, porque é o seguinte, em 2005 a gente inaugurou o nosso primeiro ponto de varejo, né? Monomarca, físico, foi a franquia. Em março de 2006, poucos meses depois, a gente inaugurou, foi um dos primeiros e-commerces de moda no Brasil. Não tinha nem plataforma, tecnologia. Que é o que a gente está falando? 2006. Nossa, 2006 eu tinha medo de usar cartão de crédito ainda na internet. Ninguém usava, era muito diferente do que é hoje. E realmente também foi mais uma inovação, não tinha tecnologia para isso, porque tinha umas plataformas prontas, assim, de prateleira, mas não tinha como receber os nossos SKUs, porque a gente tem cores, tamanhos, né, muita variedade dentro do mesmo produto, então a gente teve que fazer algumas gambiarras lá, mas colocamos no ar o que foi um dos primeiros e-commerce de moda do Brasil. Então, sempre foi com esse mindset de inovação, quando a tendência de consumo, a tendência de comportamento da sociedade vai mudando, a gente já está sempre na frente, a gente já está sempre mais preparado para viver essa situação. Por exemplo, também, quando veio a pandemia, a gente já estava totalmente digitalizado, a gente já tinha a nossa rede de lojas integrada num canal digital, a gente já fazia vendas por WhatsApp. Já existia a estrutura necessária. Exato. Então, quando você inova, você está mais preparado para essas adversidades que aparecem no meio do caminho e que vão fazer com que empresas que não estavam sejam forçadas a correr atrás do prejuízo. A gente não precisou correr atrás, né? Essas transformações todas, né? E que não necessariamente são resultados só do pós-pandemia, mas de uma evolução da sociedade. Da sociedade. Exatamente. E na comunicação também não foi diferente. A gente já estava presente no ambiente digital, a gente teve grandes cases de comunicação offline, e aí quando chegou no online a gente também criou grandes cases, né? O mais recente foi a criação de um avatar. Bom, todas as empresas criaram seus avatares, né? E geralmente esse avatar é um desenhinho. Sim, normalmente é uma figura, Uma né? figurinha meio perfeitinha lá e tal. A gente viu a necessidade da gente humanizar as nossas relações, principalmente com o nosso público consumidor. Aí o que a gente fez? Em vez de fazer um desenhinho do nosso avatar, a gente trouxe uma mulher de carne e osso para ser esse avatar. Que legal! Hoje a gente tem a Mari da Hope, que ela é uma funcionária contratada que trabalha o dia inteiro produzindo conteúdo para as nossas redes sociais, porque, inclusive, a Hope foi a primeira e a única marca até hoje no nosso segmento que tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, por exemplo, né? E aí a gente viu que o jeito de a gente se comunicar com esse nosso público, que a gente conquistou, também temos que inovar sempre. Se a gente pôr só simplesmente um catálogo para as pessoas saberem as novidades, elas podem se desinteressar em algum momento. Mas com a Mari lá trazendo informação, trazendo jeitos de usar, jeitos de consumir, jeitos de viver a vida, né? E uma linguagem bem contemporânea e tal, as pessoas se conectam. E se conectam, inclusive, com as vulnerabilidades dela. Porque ela é mulher de carne e osso, ela vai envelhecer, ela vai ter rugas, ela vai um dia engravidar, ela vai engordar, ela vai emagrecer, né? Diferentes fases e momentos da vida de qualquer pessoa. E isso conecta as pessoas. As pessoas querem se conectar com pessoas, não com uma corporação. E esse também foi o motivo pelo qual
eu comecei a aparecer mais. Não só eu, mas todos os meus colaboradores hoje são incentivados a postarem nas redes sociais que trabalham na Hope, o que fizeram, inaugurou uma loja, eu fiz parte dessa inauguração. Então, assim, isso dá uma satisfação pessoal para a pessoa que realizou um trabalho e esse trabalho é reconhecido, mas também aproxima o público final, uma pessoa que nunca pensou em abrir uma franquia da Hope, por exemplo, poxa, olha que bacana, eles se preocupam com isso, com esse detalhe e tal, e isso engaja as pessoas. Isso que você trouxe eu acho perfeito, porque é justamente isso, né? Quando a gente pensa em tecnologia, cada vez a gente lida com mais redes sociais, todo dia surge uma nova rede social, você fala, e agora? Mas, ao mesmo tempo, o que sustenta, né, e o que interessa nessas redes sociais é a humanização dela. Né? Você não quer ler uma mensagem de uma empresa, você quer ver alguém daquela empresa compartilhando um conteúdo, compartilhando uma situação. E de verdade, é alguém de verdade, né? Exato, não é um script, né, de um teleprompter que está ali sendo falado, mas é alguém realmente que vivencia aquilo. Né? Eu acho que isso faz toda a diferença e cada vez vai fazer mais diferença. Né? Quando a gente pensa aí, agora essa história de inteligência artificial, né? Que tá causando aí esse furor, né? Do tipo, ela é do mal ou é do bem? Ela vai tirar emprego ou vai criar emprego? Ela vai transformar. Nenhuma transformação vem à toa, né? E toda transformação gera mudança. Gera mudança e não tem volta. Exato. Não tem como ter não ré. Retrocede, não tem marcha ré. Então, eu acho que é isso, é uma parte da nossa evolução, né, como sociedade, e algo que a gente vai ter que viver e vai ter que se adaptar. Porque na vida, né, e na inovação, mais do que nunca, a gente tem que sempre se adaptar aos novos tempos. Exato. Sandra, estamos chegando aqui no fim de mais um bate-papo. Como sempre, um prazer te ouvir. Muitas lições, muitos insights a gente consegue tirar, porque é isso que você disse, né? Você é uma pessoa que vive a realidade da Hope, né? Não, eu nesse bate-papo também já aprendi um monte. Quando a gente oferece, a gente também recebe. Isso. Conhecimento a gente troca e os dois saem com mais do que entraram, né? Mas para fechar, se você pudesse resumir, eu sei que é impossível pensar que um processo, né, de inovação se resume a um ponto em específico. Mas se você pudesse trazer qual foi a grande lição que você nessa sua jornada teve para ser parte, né, dessa transformação da Hope. E aí a gente pensando que essa inovação pode acontecer na minha empresa, na minha carreira, na minha vida, onde quer que eu queira aportá-la, né? Mas qual seria essa lição? Acho que uma lição muito importante é trazer algo que seja verdadeiro, que esteja realmente dentro de você e uma transformação que você possa causar no mundo, na sociedade. Não pensa só no seu negócio, só na sua pessoa, só no seu mundinho particular. Pense num espectro muito mais amplo, porque eu acho que assim você consegue um resultado muito mais relevante para a sua vida e para a sociedade. Para você que está nos acompanhando, agradeço a presença e fica o convite para mais um bate-papo que com certeza teremos um convidado super especial para aportar muito conhecimento na sua vida. Até lá! E aí, gostou desse episódio? Então, nos siga em uma das plataformas de áudio ou inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative o sininho para receber os novos lançamentos. E se você quiser saber mais sobre nossas soluções, conteúdos gratuitos, convites para eventos e muito mais, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais.